facto histórico. Portugal tem uma democracia recente. Aliás, Portugal tem uma democracia recentíssima. É evidente que no século XIX havia uma monarquia parlamentar em Portugal e também no resto da Europa, portanto havia uma aproximação de regime entre Portugal e o resto da Europa, eram monarquias parlamentares, havia eleições, mas depois houve um período de grande perturbação política que foi a República e outro período de ditadura mesmo, ditadura sem eleições, enquanto no resto da Europa, desde o século XIX, que há, na maior parte do resto da Europa, desde o século XIX, que há uma democracia em construção. É evidente que a democracia do século XIX, mesmo na Dinamarca, não era uma democracia plena. Em França, o direito de voto das mulheres é de 1945. Na Finlândia é um pouco mais cedo. Mas quer dizer, não eram democracias perfeitas, mas é uma construção de sociedades a viver em democracia que em Portugal isso foi interrompido. Foi sempre imperfeito e foi interrompido. Nós temos uma democracia com imensos defeitos, mas todas as democracias têm defeitos, apenas com 40 anos, um pouco menos de 40 anos. Isso faz uma enorme diferença. Mas talvez nem seja essa a maior diferença. Talvez a maior diferença ainda seja os níveis de desenvolvimento. Por exemplo, a concertação social. É muito mais fácil fazer concertação social quando as pessoas têm dinheiro, quando as pessoas vivem relativamente bem, quando os salários são relativamente altos. Se a concertação social é feita com pessoas que ganham 600 euros por mês, num país em que 600 euros por mês não é uma fortuna, podia ser, mas não é, mas quer dizer, também não estou a dizer que seja um salário de miséria, também acho um bocado errado essa perspectiva que as pessoas ganham 600 euros por mês são miseráveis. Isso também acho que é uma falta de consideração por essas pessoas, mas obviamente é muito mais difícil fazer a concertação social nessas condições. O mesmo para os empresários. O empresário que tem umas rentabilidades relativamente reduzidas também muito mais dificilmente faz concertação social do que o empresário que está bem e que consegue inclusivamente controlar os seus custos de maneira mais, ou fazer investimento, tem acesso a capital, por exemplo, fazer investimento se for preciso, ou tem competitividade externa muito maior, etc. Portanto, é mais fácil ser rico do que ser pobre, isso não é?